32, a história da Guerra Paulista, imagens, objetos e documentos. Nós vamos começar com um bate-papo, depois todos terão a oportunidade de pedir seus autógrafos. E eu queria, nessa abertura aqui de evento, agradecer a exposição montada pelo Cláudio e pelo Rafael Senise, né, que estão nos ajudando a brilhantar essa noite. Um material muito bacana, eu acho que todo mundo vai ouvir curiosidades, né? O Cláudio adora contar histórias, e é muito bom, né? Foi num evento que o Ricardo e o César fizeram na União Fraterna, na Lapa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cláudio, o Rafael lá, e foi uma aula de história, como os livros são também. Nós vamos começar então, né, conhecendo um pouquinho do trabalho dos dois. Eu estou vendo aqui tem muitos amigos presentes, isso é ótimo, muita gente interessada em ouvir boas histórias. Então vou começar contando um pouquinho, e essa eu acho que é uma parte importante para chegar no livro, de como é que começou o interesse por vocês pelos respectivos temas, né? Começando pelo César, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, como é que nasce esse seu interesse? O que é o César colecionador e como você chegou a todo esse material que está aqui no livro, 120 objetos. César, boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Fala bem pertinho do microfone para todo mundo. Boa noite, obrigado a todos pela presença, pela oportunidade de lançar o livro, pela exposição também. Bom, o interesse nesse assunto, ele certamente está ligado à época em que eu nasci. Eu sou do começo da década de 70, que é um momento histórico ainda muito próximo da Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje né? Tem muita gente que passou pela guerra que está viva. Mas naquela época, a memória desse episódio ela era particularmente forte. Tanto por meio das propagandas da televisão, dos desfiles cívicos, das comemorações que eram ainda muito presentes, né? Então tinha essa memória popular muito forte da guerra. Mas isso também se deve a um lado familiar. Teve um tio-avô, né? Por parte de pai, que participou da FEB, e era uma figura lendária na família, né? Teve na Itália, lutou em Monte Castelo. Então isso sempre foi suscitando a curiosidade, né? Que foi ficando cada vez mais aguçada, porque o tema é um buraco sem fundo, né? Não tem fim. Você consegue adquirir uma quantidade de conhecimento muito grande, mas sempre tem alguma coisa nova para se descobrir. Então foi basicamente isso. E a coleção começou com objetos do tio-avô? A coleção começou... Não, na verdade a coleção começou com alguns objetos de 32, que eu herdei por parte dos dois avós. E também por culpa do meu pai, que está sentado aqui, que ele foi viajar nos anos 70 e foi numa loja de surplus nos Estados Unidos. Ele trouxe para mim uma jaqueta de aviador e um capacete de voo. Quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Isso me deixou meio fascinado por as peças, né? Pela possibilidade de possuir alguma coisa que passou por uma guerra. Tem gente que acha que é mórbido, mas isso é bobagem, é um objeto histórico. Enfim, esses eventos existiram, aconteceram, não tem como a gente fugir disso. Bom, o próprio César já deu o gancho aqui para perguntar. Ricardo, boa noite. Né? Ele falou dos avós que lutaram na Revolução de 32. E esse é o motivo pelo seu interesse pelo tema também, né? Bom, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Realmente não tem como fugir. Eu fui bombardeado desde muito novo por conta da Revolução, tanto na parte da minha mãe muito forte. Elas falavam muito disso. Foi um evento muito importante na família, né? E isso não tem como negar. Eu desde criança lembro disso, lembro do obelisco. Eu tenho fotos bem pequenininho no obelisco do Ibirapuera. E aí tem o lado do meu pai também. Meu avô lutou e tudo. Tem um outro fato histórico também. Eu sou sobrinho bisneto, só não conto muito porque é mais afastado, mas eu sou sobrinho bisneto lá do Júlio Prestes também. Então assim, não tem como fugir. Muita gente da família participou. Do dia eu estava fazendo as contas, acho que passam de 15 pessoas que estiveram envolvidas. Assim. Tem lá um bairro aqui em São Paulo distante que chama Engenheiro Marcilac, que é o tio Alfredo.
né? Tio Alfredo Marcilac, que inclusive tomou um tiro na testa no túnel e perdeu 95% da visão. E ainda assim foi um engenheiro brilhante, um economista brilhante. Meu pai conta que ele criou lá nos anos 70 um índice de indexação de moeda que é fantástico, né? E isso sem contar avô, né? Então, quer dizer, isso foi... E aquilo, né? Na hora que você tem um contato com a história da família e aparece uma peça, né? Vira um... Eu gostei do Buraco Sem Fundo, porque é o que é. Quanto mais você vai atrás, mais aparece. Depois do livro lançado, já apareceram peças, eu até estou olhando aqui para o Cláudio, que eu nunca vi, eu tenho certeza que ele nunca viu também. Chegou no meu WhatsApp, assim, coisas que eu nunca vi. E não param de chegar coisas que a gente nunca viu. E peças importantes, sabe? Então eu acho isso muito incrível. Vocês dois colecionam tanto objetos da Revolução de 32 quanto da Segunda Guerra Mundial. Tem um tema? Como que é essa parte de coleção, César? De objetos? Eu cheguei a ter algumas coisas de 32, mas justamente pela vastidão de objetos, bem cedo eu defini um foco. Acho que, falando um pouco como colecionador, eu não olhei exatamente para essas peças meramente como objetos de coleção, isso está explicado no livro. Acho que todo mundo que gosta disso não cobiça esses objetos por fetiche. É porque eles representam um contexto histórico e eles ajudam a entender alguns aspectos desse contexto, seja moral, industrial, enfim, bélico, como peças de armamento. Mas o que me deixou assim assustado seria a vastidão de peças que eu teria que colecionar se eu fosse atrás de 32 e FEB. Isso aparecia, o que faz a militária, ou seja, os objetos militares de coleção aparecerem, é um simples fator demográfico, como qualquer objeto usado. As pessoas vão morrendo e as coisas aparecem, as famílias se desfazem. A maioria das vezes as famílias se desfazem, os nossos museus são poucos, e mesmo que eles tivessem políticas de captação muito consistentes, o número de objetos que aparecem flutuando é maior do que o necessário para compor bons museus. Então sempre tem, digamos, um excedente disso. E você falou, tem muito livro e ainda nós teremos muitos ligados à Segunda Guerra Mundial. Qual foi o desafio para fazer algo diferente no seu livro, por exemplo? O desafio foi reunir os objetos que pudessem, juntos, contar uma história coerente, fornecer um fio da meada que tivesse um começo, meio e fim, para quem, digamos, não sabe muito a respeito da história do envolvimento brasileiro na guerra e que possa, por meio da sua leitura, ter essa curiosidade intelectual suscitada. Indo além dos objetos, é claro, eles são só um meio de fisgar a atenção para que esses episódios importantes, os dois, né, que são compreendidos pelos dois livros, sejam mais bem entendidos. Ricardo, e para você, qual que foi o principal desafio, né? Você está reunindo coisas aqui que a gente não costuma ver nos livros escolares, em outros livros. Como foi o principal desafio para chegar nesse resultado final? O problema da Revolução de 32 é que a literatura que a gente tem a respeito dela é antiga. Agora começaram a aparecer outras coisas. O meu livro faz parte de uma nova geração de pessoas que está escrevendo a respeito. A maioria dos livros que a gente tem, eles foram escritos imediatamente após o conflito. E alguns fascinantes, por pessoas que têm a pena leve, ou Origens Lessa. Escreveu 2 livros de 32 que você come os livros em 4 horas. E tem muitos livros que são diários, que é com o português da época. Então, assim, ele afasta qualquer pessoa que não tenha vontade de fato de conhecer a Revolução de 32, já é uma lombada ali que a pessoa já não vai, ela não vai além. E eu me preocupo com essas pessoas que vêm vindo aí, a geração nova. Eu falei, putz, eu gostaria de escrever um livro sobre 32 que interessasse a galera que gosta do Instagram, que gosta do Facebook. Eu e o César temos uma presença lá também, ele tem a dele, eu tenho a minha,
e a gente sente que o pessoal gosta da história, mas eles não conhecem. Primeiro que tem que comprar o livro em sebo, depois que eles têm que decifrar o livro, né? E 32 eu tenho, não tem problema nenhum de falar isso, eu tenho uma birra tremenda com você tratar a história de 32 com muita pompa. Porque os paulistas foram vigorosos. Não, é uma história. E quanto mais o tempo passa, acho que mais pompa o pessoal vai pondo e fica uma coisa inatingível. E eu acho que a ideia do César que tem isso, a gente já falou muito sobre isso também. Aliás, a gente meio concebeu os livros conversando ali. O César, que já tem vários livros, me deu muitos conselhos a respeito. Te agradeço, inclusive. Mas a ideia era justamente popularizar, viabilizar a história para esse pessoal. Então tem muito objeto e um texto bem jornalístico, né? Hoje a gente vê, quando os historiadores começam a jogar luzes sobre fatos históricos, né, que tem muita coisa que se diz, se criou, né, com atos heróicos, coisas grandiosas que não são necessariamente desse jeito. Todo dia no jornal você abre e fala assim, olha, a história não é bem essa. Se não me engano, ontem na Folha de São Paulo saiu uma reportagem de um livro que fala sobre o MASP, dizendo, olha, essa história de que o vão livre foi uma exigência dos donos do terreno para se olhar para a cidade, isso não é verdade, né? Não é isso. Na hora de fazer o seu livro, César, tem alguma história assim que você tira o mito que existia em cima de algum fato da presença brasileira na Segunda Guerra? Tem algumas coisas que não ajudam a entender o episódio, entender o que ele foi de fato, como foi difícil para quem passou por aquilo superar as adversidades. Então tem algumas, digamos, anedotas que surgiram na época, que elas tinham um determinado propósito, ou seja, reforçar o moral dos soldados, fazer crer que o soldado brasileiro tinha, como realmente tinha, né? Tinha uma disposição especial para o combate, era motivado, tinha um monte de expedientes para aguentar aquelas intempéries rigorosas, né? Então passou a circular aqui durante a guerra, tá aí, especialmente depois, graças à correspondência de guerra, uma versão que dizia que os soldados brasileiros tinham se livrado do pé de trincheira, que é um congelamento que acontece nos pés, por meio do uso de palha na galocha. Isso está até no livro, tem uma foto da galocha. E, na verdade, quer dizer, esse recurso ele era usado desde o tempo do Napoleão, né? Os soldados napoleônicos eles forravam as botas com jornal para evitar o contato com o frio. Então, o soldado brasileiro passou a fazer isso também, como as outras tropas faziam, e essa anedota começou a se popularizar, né? A única tropa que não tinha pé de trincheira. Aí a gente vai olhar, né? Você começa a estudar um assunto, você vai pesquisar mais a fundo. Você começa a olhar as estatísticas médicas e ver que na tropa brasileira tinha também uma incidência de pé de trincheira similar aos outros exércitos, porque ninguém resistia àquilo. A gente está falando de temperaturas de 15 a 20, 25 graus abaixo do zero. E o uso da palha, do jornal, era uma coisa para atenuar o rigor do frio, mas não resolvia o problema. Então eu acho mais interessante olhar para a história com essa visão mais rigorosa, né, que nos permite entender melhor que aquilo foi um momento difícil, né, que o cara tinha que, às vezes, recorrer a expedientes para aguentar a dificuldade intrínseca. E também que essas histórias geradas, elas são formas de se consolidar um certo moral, um espírito de corpo. E daí que é o interessante dessa história, e não a sua suposta veracidade. E na Revolução de 32 tinha alguma fake news, Ricardo? Essa história foi boa das fake news, né? Quando eu estava às voltas com o livro, estava explodindo as fake news lá no nosso contexto atual. E isso eu achei bacana fazer um paralelo, né? Eu acho que a Revolução de 32 é cheia de fake news, e uma fake news, que é a maior de todas as fake news, é que São Paulo queria se separar. E isso aí foi contado, massificado fora do estado de São Paulo, justamente para gerar um ânimo de tropas combatentes saírem dos respectivos estados e virem para São Paulo
transpor trincheiras guarnecidas por metralhadora. Eles tinham que acreditar em alguma coisa, além da obrigação do dever militar, eles tinham que ter isso, né? E acontece que essa fake news ela foi tão contada que até hoje eu tenho contato com muita gente que acredita piamente que São Paulo queria separar. E eu conheci uma série, o César também teve essa oportunidade de conhecer muitos veteranos. E era uma época que eles estavam vivos e tudo, e a gente conversava muito e tal. Eu conheci muitos, e todos eles não tinham nada de separatismo. Não teve. São Paulo queria o quê? São Paulo queria era tirar o Vargas dali e resolver a coisa da Constituinte. Eles não gostavam do Vargas porque o Vargas começou a jogar o Estado de São Paulo lá para sexta categoria. E os paulistas, as pessoas têm que lembrar uma coisa: São Paulo em 30, eu costumo falar muito isso. São Paulo em 30 já tinha mapping, já tinha teatro municipal, já tinha cinema, já tinha tudo, né? Era uma cidade como a gente, muito inclusive no centro, como a gente conhece hoje. E aí esse centro é invadido por elementos que não são daqui e começam a fazer uma confusão ali, né? Na política, principalmente. No livro, eu abro o livro com um decreto ali de um primeiro interventor. Você lê 3 pontos ali, você fala, está criado caos. E foi o que eles fizeram, assim, em meio de propósito, né? E São Paulo queria se livrar disso. Ah, mas a oligarquia do café. A oligarquia do café queria ganhar dinheiro, não queria guerra, né? Mas acontece que todo mundo ali acabou ficando com a paciência pelas tampas, a ponto de, usando o exemplo da família, meu avô largou a minha avó e 4 tias em casa, uma casa legal no Alto da Lapa, uma casinha e tal, mas saiu de lá para ir trocar tiro com a tropa lá do Góes Monteiro na divisa com o Rio de Janeiro. Ele era maluco por fazer isso? Ele era, e quase 100 mil outros paulistas foram também. Então, não pode ser à toa, né? Então, quer dizer, eu acho que o que a gente tem que tentar é resgatar esse momento. Outra coisa que eu falo, que as pessoas abrem um olhão, sempre quando eu falo isso, a coisa é tão louca, a Revolução de 32, que basta imaginar o seguinte: éramos os voluntários civis, juntos com a força pública, lutando contra o exército. Então, vamos trazer isso para hoje? Nós aqui, civis, junto com a polícia militar, com umas guarnições, uns batalhões aí, força tática, lutando contra o exército, trocando tiro contra o exército. É impensável. E aconteceu ontem. Né? Não faz? A história antiga não foi ontem. Então, na hora que a gente traz isso aqui, e aí tinha todas as animosidades, imagina, a polícia não gostava muito do paisano ali, mas vai fazer o quê? Estamos juntos. Então, quer dizer, é bem complicado, uma história tensa. César, você está falando dos museus que tratam aqui da história da FEB, dos brasileiros na Segunda Guerra. Eu conheço Curitiba, tem um museu bacana lá. Onde mais a gente pode ver no Brasil esses objetos, esse tipo de objeto que aparece no seu livro? Esse papel ele foi concluído durante longos anos pelas associações de veteranos. Como a FEB era um contingente de amplitude nacional, embora concentrado aqui no sul-sudeste, todas as capitais, pelo menos, mandaram um número expressivo de soldados, e eles, ao voltar da guerra, montaram suas associações para ajudar na reintegração social dos veteranos que tinham passado pelo conflito, né? Nunca é fácil voltar para casa, mas essas entidades, elas dublavam o seu papel também como centros de memória. Então, a duras penas, os veteranos mantiveram museus, organizavam acervos, doavam as suas peças e criaram esses lugares. Foi exatamente onde eu comecei a pesquisar sobre o tema nos anos 80. Pesquisar mais seriamente, né? Já como aluno, história, fui atrás de acervo bibliográfico, fui travar contato com os veteranos, além daquele que eu tinha na família. Enfim, esses museus, eles cumpriram esse papel durante bastante tempo,
e hoje estão na mão dos descendentes, porém sem nenhum tipo de apoio estatal, né, que teria idealmente o papel de... Falta o Museu da Fé isso, falta o Museu da Fé. É um Nacional. absurdo que não tenha em São Paulo, que não tenha um nacional. Quem faz isso faz por idealismo, né, no Rio de Janeiro. Em Curitiba agora o Exército Brasileiro assumiu a guarda do museu, que é muito importante em termos de acervo para o Brasil inteiro. Mas o do Rio, por exemplo, peleja contra uma desapropriação do prédio. O de São Paulo acho que conta com muito pouco apoio, a não ser o trabalho de voluntários e os poucos veteranos ainda vivos. Então é uma luta que precisa... Então tem a importância de você estar auxílio, preservando a memória aqui, porque ela está espalhada e se perdendo. Eu acho que é uma resposta a isso, mas não é a resposta que eu gostaria de ver. Que seria um museu de amplitude nacional. E na Revolução de 32 é a mesma coisa, não tem um lugar que a gente veja as peças que você reuniu aqui no livro? Hoje em dia tem um lugar, que inclusive está mencionado no livro, que é o Museu de Polícia Militar, que minha amiga Fernanda trabalha nele, e é a referência que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Existem outros lugares, a Associação dos Funcionários Públicos tem uma sala da memória de 32 muito bacana, muito pouco visitada, e que inclusive por conta dela eu resolvi começar a compartilhar minha coleção na internet. Eu fui uma vez, vi a sala, vi tudo ali montado, achei fantástico, fui olhar o livro de visitas, né? E a última visita fazia um mês, 5 semanas, e o museu vazio, só eu ali. Eu falei, putz. Outro fenômeno interessante que tem da Revolução de 32 é que cada cidade do interior, e várias, tem o que eles chamam de museu pedagógico. Em alguns desses museus pedagógicos existem tesouros, né? Tem um museu, acho que Piracicaba, se não me engano, eles têm a parede ali com todos os cartazes. Sempre tem coisa da Segunda Guerra. Tem também, é do lado, 32 e Segunda Guerra. Tanto é que tem muita gente que fala lá o termo, né, os passinhas de 32, que acaba juntando as duas coisas, né, mistura. Mas isso não é à toa, é porque esses espaços acabam tendo. Então, quer dizer, eu acho isso importante. Mas assim, por exemplo, o Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, tem um acervo enorme sobre a Segunda Guerra, sobre a Força Pública e sobre a Revolução de 32. E é um museu que, infelizmente, nos últimos tempos, não colocava a exposição publicamente. Já era tudo na reserva técnica. Uhum. Tudo bem guardado. Sim, né? mas tudo na reserva técnica, mas aí é uma outra questão que então, e responde o nome da Fernanda, o Museu da Polícia Militar é aberto ao público? Dá para visitar? Tem que marcar? Como é que é? Não, é aberto ao público. Se eu errar, você me fala. É aberto ao público, é gratuito. Ele está ali no Complexo de Quartéis da Luz. Então ele fica exatamente onde era o Hospital da Força Pública, que já é totalmente interessante isso, porque é uma arquitetura Ramos de Azevedo, é tudo muito legal, né? Então tem o primeiro batalhão de choque, a cavalaria, e aí vem o Hospital da Força Pública. Se você olha de cima, é tudo o mesmo quadrilátero, né? E é um museu muito bacana, porque eles têm, além de muitos objetos sobre a Revolução, eles têm a história militar de São Paulo ali muito bem preservada. Então, assim, eu acho que isso aí é importante. Eles fazem um esforço danado, que eu sei, né, de captação de recurso, agora uma gestão nova, está buscando isso em Lei Rouanet, que é muito bacana, é uma nova visão, né? E eles estão ali, eu acho que em primeiro lugar, tentando recuperar o prédio, que é o mais importante. E o acervo está ali bem cuidado e precisa ser mais visitado. Mas é aquilo, eu acho que é o que acontece com todos os museus, né? Eles têm, parece que falta um pouco de público, né? Interesse. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um e eu não vou ficar monopolizando vocês, vou abrir as perguntas também para o público. De repente tem alguém que tem uma boa pergunta para fazer a vocês. Mas só para dar esse esquenta, então, para as pessoas perguntarem, da mesma maneira, César, que você contou a história do pé de trincheira, queria que você contasse uma outra boa história que tem no seu livro, uma curiosidade, alguma coisa
assim que atisse aí a curiosidade do público. Uma história ligada a um objeto. Ligado ao objeto, eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes lá, mas para quem gosta do tema, ao ler o livro vai perceber que ele está permeado de pequenos recados. Tem algumas coisas ali que quem está acostumado a ler sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, em especial sobre a FEB, vai ver algumas coisas que são bem contundentes ali. E desse espectro de objetos, eu destacaria as propagandas psicológicas alemãs, que eram panfletos de propaganda. Quer dizer, a gente fica falando que a guerra moderna, ou seja, de hoje em dia, é muito influenciada pela opinião, mas na época da Segunda Guerra, nos conflitos, era exatamente a mesma coisa, né? Mudavam as ferramentas. Então hoje se usa internet, meios de comunicação contemporâneos para se afetar a opinião. Na época da Segunda Guerra se usava a imprensa e a propaganda de guerra, que era distribuída por uma infinidade de maneiras. E uma dessas maneiras era a distribuição de panfletos, como se dizia na época de 32, os famosos volantes de propaganda, é o nome que se dava aqui no Brasil. Então os alemães produziram volantes de propaganda direcionados para a tropa brasileira em idioma português. E eles tinham, digamos, um domínio assim muito interessante da posição das tropas brasileiras e das unidades que compunham esses contingentes. Então, eles mandavam uma propaganda, por exemplo, para os soldados do 6º Regimento de Infantaria, que eles sabiam exatamente onde estavam. E mandavam em alusão a algum episódio assim, digamos, a patrulha do Valdevino veio aqui, mas todo mundo morreu. Quer dizer, citando os caras por nome, né? Ou seja, eles tinham um serviço de informações bastante eficaz, mesmo no fim da guerra, né? A despeito do que se fala, a Alemanha estava perdendo, não tinha mais capacidade, o Brasil chegou no fim. Então, para pensar, né? Se uma tropa como a brasileira, que era 10% do efetivo do 5º Exército em 1945, ou seja, não é pouco, 10% de um corpo, de um exército de campanha, é um efetivo bem expressivo. Despertou a atenção dos alemães a ponto de fazer com que eles direcionassem propaganda psicológica. Isso quer dizer, entre outras coisas, que eles não só sabiam da presença dos brasileiros na guerra, ao contrário do que se costuma afirmar, né, hoje em dia, nem souberam, ignoraram, bobagem, tem documentos que provam isso. E em segundo lugar, era expressivo o suficiente para que eles se incomodassem em fazer propaganda, inclusive tentando causar algum tipo de estranhamento entre brasileiros e americanos, né, já que os americanos eram os tutores da presença brasileira na guerra, embora essa presença do começo ao fim, isso é uma das coisas que eu procurei destacar no livro. Um segundo recado, que está ali, eu estou bombardeando todo o tempo isso, né? Embora os textos sejam curtos, o livro seja principalmente iconográfico, mas uma coisa assim que tem que ficar claro, né? O Brasil foi participar da Segunda Guerra porque a liderança política e militar quis, principalmente a liderança militar. Não foi condição que o americano pediu, não foi imposição, não foi nada, foi uma iniciativa do Exército Brasileiro para se modernizar, dos militares brasileiros para acompanhar o desenvolvimento do que se então chamava de Guerra Moderna. Mesma pergunta para você, Ricardo. Você destacar uma história aí ligada a alguma foto, algum objeto, algum documento? Tem duas passagens muito rápidas que eu acho que são interessantes aqui da Revolução 32. Uma é a pressão que a juventude sentia na pele para combater, para se alistar. Então, você tem que voltar um pouco. Eu já encontrei isso que eu vou contar para vocês, que era o que a gente chama hoje de cantada, que acontecia em São Paulo nos anos 30, de uma forma muito sucinta, muito tranquila, que era o bilhetinho. As moças trocavam um bilhetinho com os rapazes na rua. Então isso acontecia de uma forma bem... Passava do lado e colocava um bilhetinho no bolso do rapaz ali na 15 de novembro, na Rua Direita, quando eles estavam fazendo footing por ali. Muito bem, e aí durante a Revolução de 32, algumas pessoas não se alistaram, né? Principalmente no começo imediato. Então as moças passavam ali e tal, com a bandeira de São Paulo e tal, aí encontravam um moço
olhavam para ele e tal, chegavam perto e colocavam um bilhetinho nele. E ele ficava, olha que legal o bilhetinho, ganhei.